Vamos lá, o teu primeiro erro aqui é porque gerando é gerúndio, esse ando aqui ele é gerúndio. É a mesma coisa desse teu erro 6, porque tu coloca aqui acarretando, esse ando, indo, ele é gerúndio. E ele polui muito a nossa redação, a gente pode perder ponto da competência 1 por causa de gerúndio. Então, uma dica que eu dou é que depois da vírgula a gente coloca o quê? E aí a gente tira esse gerúndio colocando o que gera. O que acarreta, entende? Coloca o que na frente que vai tirar esse gerúndio. Em vez de falar gerando, coloca o que e aí fica o que gera e o que acarreta. No teu erro 2 aqui é porque faltou a finalização desse parágrafo. Tu colocou aqui o teu repertório, tu colocou o teu argumento, a tua argumentação, mas faltou um fechamento da ideia. No teu erro 3 é porque esse conectivo aqui é um conectivo de final. Ou seja, quando tu tiver, por exemplo, fazendo essa conclusão aqui de parágrafo, por exemplo, do teu erro 2, aí tu pode usar um portanto. Esse conectivo é um conectivo de conclusão, então logo, por isso, por conseguinte, destarte, portanto, é tudo conectivo de conclusão. Quando for usar, usa quando estiver concluindo a ideia e não o desenvolvimento dela. No teu erro 4 é porque a gente não repete conectivo na redação. E esse uma vez que, tu já colocou aqui em cima, uma vez que. Tu pode substituir ele por visto que, por exemplo. No teu erro 5 é porque o tema fala de povos, ou seja, são vários povos. E aqui tu coloca no singular, povo tradicional povo tradicional brasileiro, como se fosse apenas um. Então se atenta muito a isso. Quando o tema vier com plural, então são várias coisas, entendeu? Teu erro 7 aqui é porque mediante o exposto ele não vai ser conectivo. Tu pode colocar o portanto aqui, por exemplo. Portanto, mediante o exposto, urge, entende? Aqui tem que ter um conectivo de conclusão. E no teu erro 8 é porque o problema ele é um termo assim oculto. Vamos dizer. Por quê? Porque o corretor ele vai saber qual é o problema. Por quê? Porque o problema é sempre o tema. Mas ele pode simplesmente ignorar isso, já que está oculto, está entre linhas, entende? Então, uma dica que eu dou é parafrasear o tema ou colocar o próprio tema e tirar esse termo oculto daqui. Outra coisa, o erro 9, palestras não são ações, palestras são meios. Como assim? Deixa eu só pegar aqui a apostila para te mostrar melhor. Aqui. Não pode ser palestras e campanhas, elas são meios. Palestras e campanhas não são ações. Ou seja, promover acesso à educação por meio de palestras e campanhas. Criar leis por meio de... Entende? A ação, ela sempre vai ser um verbo, vamos dizer assim. Então, a ação, ela vai fazer alguma coisa. Então, palestras e campanhas não são ações. Palestras são meios de fazer aquela ação. E o erro 10 é porque, vê só, tu coloca governo federal. Tu poderia colocar ele junto, em parceria com o Ministério da Educação, mas tu coloca separado. E aí tu coloca o governo federal, e aí lembra que na conclusão a gente tem que ter aquelas 5 coisinhas da conclusão. Agente, ação, meio, efeito e detalhamento. Aí tu coloca o governo federal, e aí tu faz ação, meio... E aí depois tu para com esse e tu colocar só 2 aqui para governo federal. E aí quando tu vai colocar o MEC, aí tu coloca de novo. Tu não conclui, entende? Se tu for citar o governo federal, tu vai ter que colocar as 5 coisas do governo federal. No caso, o governo federal vai ser o agente, tu vai ter que colocar a ação, o detalhamento, o meio e o efeito. Citou o MEC, a mesma coisa. O MEC vai ser o agente, a gente vai ter que colocar ação, meio, efeito, enfim. Se colocar um, coloca todos os 5. Se colocar os 2, coloca os 2, entende? Nunca para no meio das coisas, porque aqui no governo federal tu só colocou ação e meio.
faltou detalhamento, faltou, enfim. Coloca as 5 coisas. Se citar 2 órgãos, coloca as 5 coisas. Se eles forem por parceria, aí não precisa. Colocar as 5 coisas de cada um. Se for parceria, coloca tudo de um só. Por exemplo, o governo federal, em parceria com o Ministério da Educação, deve criar uma agenda econômica, entende? E é isso.